Olá, queridos amigos do Esperança, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês para as nossas reflexões aí sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de continuarmos, vamos fazer uma pequena oração. Vamos fechando os nossos olhos, vamos nos ligando ao plano superior, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do esclarecimento. E vamos também pedindo à nossa querida Mãe Maria, a nosso irmão Jesus, que estejam conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos sustentando nas nossas boas resoluções. E que possamos, Senhor, ser dignos de todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a misericórdia, e vamos ver os itens de 1 a 4, que fala mais detalhadamente sobre o perdão. Esse item diz assim: perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Eu não vou ler aqui todos os itens porque o nosso tempo é curto, mas vou falar sobre cada um deles. O item 1 já nos traz aí a bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia para si. Para que a gente possa ter aí um entendimento melhor, vamos conceituar algumas coisas, né? Começo pela misericórdia. Se nós formos procurar no dicionário o significado de misericórdia, nós vamos encontrar a seguinte definição: misericórdia é a compaixão pela miséria alheia. Quando falamos de miséria alheia, logo pensamos na miséria material, né? Pensamos ali naquela pessoa que está desabrigada, que está passando fome, que está passando frio. Mas já paramos para pensar se só existe essa miséria material? Não existiria também a miséria moral, aquela que muitas vezes nos leva a atos assim extremos? O nosso olhar não está treinado para essa miséria moral, né? O nosso olhar está treinado para a miséria material. A gente consegue identificar rapidamente essa situação, mas a miséria moral a gente não identifica ainda. Para o Espiritismo, a misericórdia é o esquecimento das ofensas, é o perdão, né? E aí a gente já vai ler logo no segundo item desse capítulo, aquela parte onde Jesus nos diz assim: perdoem para que vosso Pai que está nos céus perdoem a vocês também. Se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, nosso Pai também não vos perdoará. À primeira vista, a gente pode ver nisso um Deus aí que julga, um Deus que pune, um Deus que condena, mas não é bem assim não, gente. Vamos recordar de uma pergunta que existe no Livro dos Espíritos e que é muito conhecida. A pergunta é: onde estão gravadas as leis de Deus? E a resposta é: as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, não é Deus que nos pune, que nos julga, que nos castiga quando essas leis são transgredidas. Somos nós mesmos, porque elas estão na nossa consciência, elas estão no nosso coração e nós sabemos quando agimos errado. Ainda falando desse item 2, perdoem para que vocês possam ser perdoados, e juntando essa informação de que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, a gente percebe claramente a lei de causa e efeito, que diz o quê? Eu vou receber exatamente aquilo que eu der também. E essa, gente, não é uma lei que eu possa escolher receber ou não. Eu não posso falar assim: olha, eu vou ser uma pessoa que vou só me importar comigo mesmo, mas eu não quero receber isso de volta. Eu quero que as pessoas se importem comigo. Isso não existe, a gente não escolhe. Essa lei de causa e efeito diz exatamente isso. O que eu der, eu vou receber de volta. E esse é um ponto importante também para que eu comece a pensar: o que eu estou dando?
né? O que eu estou dando para as pessoas? O que eu estou deixando para o mundo? Porque eu já vou ter uma ideia bem clara do que eu vou receber, né? O perdão passa também pela questão da compreensão. Eu tenho que procurar, preciso compreender o meu irmão, imaginar a miséria moral, a condição moral em que ele está, para que eu possa entender por que ele agiu dessa forma. Se eu quero ser perdoada quando eu fizer isso a alguém, porque a gente também pensa muito assim, sou eu perdoando o outro, né? Como se eu nunca precisasse de perdão, como se eu sempre fosse perfeita. E isso não é verdade, gente. Nós também temos aí grandes desafios, estamos todos numa mesma marcha evolutiva, em graus diferentes, uns um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais para trás, mas todos buscando. Se eu encontro um irmão que me apresenta essa dificuldade para que eu o perdoe, eu vou parar para pensar por que isso acontece. Né? Juntando todas as informações que eu já tenho, por que isso acontece? Por que esse meu irmão está agindo dessa forma? Eu vou procurar ter com ele a mesma compreensão que eu gostaria que tivessem para comigo. Que as pessoas me compreendessem, que as pessoas entendessem o momento pelo qual eu estou passando, que elas entendessem minha fragilidade, os meus medos, né? Então, o perdão passa pela compreensão. Existem duas formas de perdoar, né? A primeira, que é aquela verdadeira, onde eu perdoo incondicionalmente, não julgo as pessoas, aquele perdão veio do meu coração. A outra forma é aquele onde eu subjugo a pessoa que me ofendeu. Eu humilho, eu imponho condições. Vocês já pararam para perceber isso? Que a gente coloca condições para perdoar a pessoa? Ó, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas você não vem mais na minha casa. Isso não é um perdão verdadeiro, gente. O perdão verdadeiro é incondicional, tá? Ele é incondicional. No item 3, quando Jesus fala aqui da passagem que Pedro pergunta, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão quando ele pecar contra nós? E Pedro diz assim, seria até 7 vezes? Jesus lhe responde, Pedro, 70 vezes 7. O perdão, então, gente, não tem limite. Né? A gente não se cansa de perdoar, porque vamos nos colocar no lugar de quem também peca, de quem erra. Nós precisamos desse perdão 70 vezes 7, precisamos para nós. Não é só nós que damos para os outros. Nós precisamos para nós quando a gente também peca, quando a gente também ofende alguém. Então, esses 4 itens sobre o perdão são extremamente ricos. Demoraria, assim, a gente teria assunto para muita coisa, mas eu espero que essas pinceladas que eu dei aqui possam ajudar vocês. Para terminar, eu quero só passar algumas dicas aqui de como é que a gente pode melhorar, né, nessa questão do perdão. Até anotei aqui algumas coisas importantes, né? Primeiro ponto, não vamos valorizar a ofensa. Às vezes é uma coisa tão pequena e a gente transforma ela numa coisa tão grande, né? Então não vamos valorizar a ofensa. Vamos lembrar mais do amor, da caridade, vamos nos lembrar que estamos todos a caminho, que estamos todos aí na mesma busca, tá? O segundo ponto, não enxergue o outro como um inimigo seu. Enxergue como alguém que também está passando por problemas e desafios. E, por último, né? Aceitar os outros como eles são. Todo mundo tem aí as suas virtudes e tem os seus desafios, como eu, como você. Né? Todos nós temos muitas coisas boas, mas também temos muitas coisas aí que precisam de uns ajustes. Se eu quero que aceitem isso em mim, por que não aceitar no outro? Né? Aliás, essa questão também do auto-perdão está presente aqui nesses itens. Como é importante que a gente se conheça e se perdoe. E, gente, para fechar tudo isso,
Nós já falamos aqui da misericórdia de Deus que se renova, né, todos os dias, porque nós erramos todos os dias. Vamos pensar no amor imenso que Deus tem por nós. Você consegue sentir esse abraço de Jesus? Você consegue sentir esse acolhimento do plano espiritual que pega na sua mão, né? Que passa a mão na sua cabeça no sentido de te dar um carinho quando você erra, quando você comete um deslize? Deus está sempre pronto a nos receber, a nos acolher, a nos perdoar, desde que essa também seja a nossa vontade. Mas, para que isso aconteça, para que eu me melhore, eu preciso mudar de atitude. Então, a nossa palavra final dessa mensagem de hoje é um pedido vindo do fundo do coração, para que Deus nos fortaleça e nos ampare, no sentido de nos ajudar a nos melhorarmos, a mudarmos as nossas atitudes que não condizem com aquilo que Ele nos deixou. E, Senhor, estamos muito, muito agradecidos por essas palavras. Que possamos novamente, na próxima quinta-feira, nos encontrar. Que assim seja, Senhor. Uma boa semana para todos. Beijo.